Talvez você tenha visto o meu outro vídeo onde eu explicava sobre os elementos espelho e piso, né? E neste vídeo eu citei aqui a fórmula de Blondel. Escrevi ela para você, mas não expliquei. Então, neste vídeo de agora, eu vou explicar ela, tá? Basicamente, o que essa fórmula traz para a gente? Uma relação, tá? Uma relação, uma proporção que tem que ser seguida para você conseguir criar, projetar uma escada agradável, confortável, tá bom? E é essa a relação que foi descoberta, que gera escadas agradáveis. Essa relação, vamos dizer, ela é formulada a partir de uma quantidade aqui de centímetros, né, de tamanho do espelho em relação a uma quantidade de centímetros, né, de tamanho do piso, tá? Então, lembra que é sempre uma relação entre um e outro. O tamanho de um vai depender do tamanho do outro, tá bom? E para completar essa fórmula aqui, que foi descoberta, né, inventada por este senhor inteligente que se chamava Blondel, tá? A gente tem um número aqui no final, tá? Então, essa relação aqui vai ter que ser igual a um número. Que número é esse? Este número, gente, ele assim, não existe um consenso de qual é esse número. O padrão que a gente mais usa é 64, mas se aceita que a escada fica de uma maneira agradável, você usando este número aqui, de 62 até 65, tá? Dependendo da fonte que você consultar, vai estar mais para um lado, mais para o outro, tá bom? Então, guarde isso na cabeça. O ideal é manter mais próximo do 63 ou 64, mas se essa conta aqui do lado esquerdo do igual der 62 ou 65, você ainda está criando uma escada com uma proporção legal, tá bom? Para quem for utilizar. Ok, agora este número aqui, ó, repara que por ele ser um número grande, né, 60 e tudo mais, ele vai ser dado numa certa unidade de medida. Também tenho um outro vídeo explicando o que é a unidade de medida. É importante você ter naturalidade com esse termo, tá? Neste caso, a unidade de medida, gente, desta fórmula é em centímetros, tá? Você não precisa escrever aqui esses centímetros, mas entenda que é ele que está contando. Ou seja, o que isso significa? Se é centímetros de cá, é centímetros de cá também. Então, à medida que você vai inserir do piso ou do espelho, aliás, e do espelho, de ambos, vai estar em centímetros, tá bom? Dos dois lados do igual tem que estar na mesma unidade de medida. Beleza. O que é importante eu saber sobre essa fórmula? Ela, apesar de existir uma fórmula, ela é um tanto quanto maleável, tá? Então, não existe uma resposta certa. Na verdade, existem milhares, muitas respostas certas para uma mesma escada, tá bom? Usando essa fórmula. Você é que vai decidir se você quer, por exemplo, um espelho menor, né? Que vai gerar um comprimento da escada maior, tá? O que é o comprimento da escada total? É a soma de todos os pisos, né? Então, se o meu espelho for menor, o tamanho de cada piso vai ser maior. Ou se eu quero economizar nessa extensão inteira da minha escada, então eu vou pôr um espelho maior. Tá? Então não tem um jeito só de fazer. Às vezes a gente fica na cabeça porque é uma fórmula, tem que dar certo. Não é exatamente assim. Tem que dar certo, tá? Mas não tem um modo. Você tem uma escolha nesse mundo aqui, tá bom? Então, o que a gente tem que ter em mente para poder fazer essa escolha? Primeira coisa, sobre o espelho, tá? Se o espelho
for grande, ou seja, se a medida, né, na vertical aqui for grande, a escada acaba ficando uma escada cansativa, difícil de subir, aquela que você sobe meio ofegante, tá bom? Se essa altura na vertical for grande. Então, a priori, a gente sempre deseja que os espelhos não sejam tão grandes, né, sejam menores. Então, esse é um dos parâmetros principais que a gente começa para escolher. Só que tem essa relação que eu disse. Se você quiser um espelho muito mínimo possível, o comprimento total aumenta. Então, você vai gastar mais espaço no seu projeto com a escada. Então, você vai seguir fazendo essas escolhas caso a caso. Não existe uma escada ideal para todos os seus projetos. Pelo contrário, cada um deles você vai ter que fazer uma avaliação disso aqui, tá? Beleza. O tamanho deste espelho não pode, para escadas internas e tudo mais, que estejam dentro da norma, enfim, também que estejam dentro do conhecido, né, de o que é uma boa escada. Esse valor aqui, ele não é, apesar de você poder escolher, ele não é tão grande o rol de números que você pode escolher, tá bom? Num próximo vídeo eu vou falar todos esses numerozinhos. E, claramente, né, você vê que por ele estar numa fórmula, se você escolhe o tamanho do espelho, automaticamente é gerado um tamanho de piso, tá? Essa relação é que é importante ter em mente, tá? Vou colocar, por exemplo, um espelho, um tamanho de espelho bem comum da gente usar, que é o de 17 centímetros de altura, tá? Ele é bem agradável, um bom custo-benefício, vamos dizer, em termos de altura e comprimento que ele gera de escada. Vamos colocar ele na fórmula só para entender. Vou pôr a fórmula aqui embaixo. Vou continuar. Então, eu vou colocar 2 vezes E mais P é igual 64. Vou colocar o 64. Beleza? Então, 2 vezes 17 mais P é igual 64. 2 vezes 17 é 34, né? Então, eu vou pôr 34 mais P é igual a 64. P, vou fazer completinho, tá? 64 menos 34. P é igual a 30 centímetros. Reparou que bonitinho o número? Por isso que a gente usa muito essa altura de 17. Porque além dela ser uma altura agradável, o piso também fica com uma medida bem redondinha, tá? Então, é importante ter isso em mente na hora de eu começar a fazer a fórmula. Antes de fazer, na verdade, que eu escolho um e isso me gera o outro. Então, não é que eu escolho os dois e nem que os dois são gerados. Escolhe um e isso gera o outro. Beleza?